Ora viva malta, bem-vindos a mais um vídeo. Mais uma vez a arrancar do mesmo sítio, mas desta vez vamos de CBR e vamos fazer a revisão dos 1000 km. Está com 868, quando chegarmos a lombas e curvas deve estar aí com 900, mais ou menos. Pelo menos a ideia é essa. Não quero ultrapassar os 1000 km porque a nível de garantias já ouvi dizer que se passam os 1000 km a garantia vai de chapéu. Se eles quiserem pegar, pegam. E então gosto de pecar por excesso de zelo. Por isso vamos um bocadinho mais cedo. Vamos fazer aqui a revisão, largar a nota para trocarem o óleo e o filtro. E pronto, basicamente vai ser o vídeo de hoje. Vamos ao stand, vamos fazer aqui a revisão da CBR e vamos ver quanto é que vamos pagar disto tudo. Nos entretantos, a moto já levou também os cogumelos, que ainda não tinham chegado, mas já chegaram, já estão montados. E a nível de extras é só. Basicamente é o suporte matrícula curto, os cogumelos e pronto. Vai fazer a revisão dos 1000 agora, que ainda não os tem, e está pronta para ser vendida. Já fiz a rodagem, siga. Nos entretantos, a malta que está mais atenta já reparou que estou sem as carnagens. Isto foi para montar os cogumelos. Tirei, foram retiradas, e como se ia fazer a revisão agora, não valia a pena estarmos a colocar por uma questão de, um bocado. Por isso, tirou-se para se meter os cogumelos e agora vamos de novo, vamos fazer a revisão e a seguir monta-se tudo como deve ser, tudo pipi e fica impecável. Foi só mesmo por uma questão de mão de obra, de custo de mão de obra, basicamente. E repetição, uma coisa que ia demorar tipo, se calhar meia hora a tirar, que os plásticos não se justifica, uma vez que já estavam tirados quando foi a montagem dos cogumelos. Bem, já estamos em Almada, vamos ver se não há para aqui polícia, uma vez que um gajo não pode andar sem carnagens na moto. Não sei se sabiam ou não, mas se não vem assim de fábrica, não pode circular na via pública. E então, se eles me quiserem martelar e implicar, implicam e martelam à vontade. E eu não me apetece, porque já estou a ter demasiadas despesas neste preciso momento. Vamos lá então até a lombas e curvas fazer a revisão. A revisão, eles disseram-me que demorava aproximadamente 1h30. Não sei se vou fazer test ride a alguma coisa ou não, não me parece. Não tenho muita vontade, para ser sincero. E esperamos por ali qualquer coisa. Também deve de ser rápido. Relativamente a esta moto, surgiu aí um stand que é a Norbox, acho que é isso, Normoto, uma coisa assim, a fazer uma espécie de review, ou de, não test ride, mas de review, de falar desta moto e da E-Clutch. Eu acho que os senhores se enganaram, porque houve uma parte do vídeo, eu não percebi bem, ainda tenho que rever de novo o vídeo para ter a certeza daquilo que estou a dizer, mas eles disseram que todas as motas que saíram que vieram com o E-Clutch. É falso, meus caros. E as dúvidas existem e nós estamos a fazer este vídeo. Felizmente essa dúvida vai deixar de existir, além do mais a CBR 650, porque não faria qualquer sentido como a CBR 650 apenas é comercializada na versão E-Clutch, ou seja, essa escolha está feita, mas insisto, com a mais-valia de poderem utilizar quer a anterior CBR 650 de caixa manual, porque ela continua aqui, quer a novíssima E-Clutch que mais nenhum. O senhor que nos está a ver agora neste momento no YouTube, ou o cavaleiro do asfalto, ou a senhora que nos está a ver, ei, só há E-Clutch, já não gosto, já não quero, esqueça, porque através de 2 botões nós desativamos o E-Clutch, ou seja, na mesma moto podemos ter 2 tipos de caixa, não é? 2 botões se o quisermos desativar mesmo. Ou então para acionar a embreagem, não é? E em qualquer momento é intrusivo. Mas vamos detalhar isso e mostrar exatamente o funcionamento. Esta moto não tem E-Clutch. O E-Clutch custa mais 300 paus ou 350, o que é? O que o E-Clutch tem de vantagem é que, além de trazer
a possibilidade de vocês utilizarem ou não a embreagem, ou seja, eu agora aqui chegava, tirava as mudanças, parava à vontade, a moto estava engatada e só começava a andar quando eu acelerava e ela via que a rotação subia para arrancar. Mas, além disso, outra vantagem é não necessitarem do Quick Shift, ou seja, o E-Clutch faz Quick Shift. Agora, eu não sei se faz igual ao Quick Shift normal ou se o Quick Shift, se a troca de mudanças com o E-Clutch se vai ser tão rápida quanto o Quick Shift. Essa é a minha dúvida e é a minha questão, porque o Quick Shift e o E-Clutch é mais ou menos a mesma coisa a nível de valores. E um gajo, se vai comprar, deveria de estar mais informado relativamente às diferenças entre uma coisa e a outra e o que é que compensa mais, se uma coisa se a outra. E essa parte acho que ainda ninguém conseguiu explicar decentemente, se o E-Clutch e o Quick Shift trocam de mudança da mesma forma, quer dizer, da mesma forma trocam, obviamente, na mesma velocidade, se são rápidas a trocar ou se uma é mais lenta do que a outra. Bem, e já estamos a chegar aqui a lombas e curvas. Para vir foi tranquilo, vamos ver se para ir para casa, depois da revisão feita, também vai ser tranquilo. Para desfrutar de todas as funcionalidades de Honda Road Sim, prima prolongadamente para a esquerda para passar para o modo Honda Road Sim. Pois é, malta, já está a revisão feita. Gastámos a módica quantia de 112,96 euros, ou seja, 113 euros, para fazermos a revisão que nada mais, nada menos foi a troca do óleo, o filtro de óleo. Os senhores da Lombas e Curvas deram uma vista de olhos a nível de apertos, supostamente, a nível da corrente e por aí fora. Epá, eu sou sincero, não estive lá o tempo inteiro e não me pareceu que fosse tempo suficiente para isso. Epá, vi o óleo a ser escorrido, vi o filtro e a anilha do bujão a serem transportadas da parte das peças para a bancada de trabalho, mas a partir daí nem sequer vi o óleo a ser colocado na moto, que é mais outra situação. Mas enfim, 113 euros foi o preço que paguei para fazer a revisão, a primeira revisão dos 1000 km da CBR. Está com 933. Eu falei com as pessoas lá responsáveis e eles disseram: mas não fez os 1000 km porquê? E eu, olho, isto é muito fácil. Já vi situações acontecerem em que a marca se chegou para trás na garantia porque a pessoa tinha passado os 1000 km. A revisão dos 1000 km não a fez nos 1000 km, fez nos 1000 e mais qualquer coisa. E então não quero que me aconteça o mesmo. Muito fácil. Uma justificação completamente válida e plausível. E ele, não, isso não há problema, alguma vez isso pode acontecer. Malta, mantenham-se espertos, é só o que eu vos digo. Se a revisão é dos 1000, então façam-no um bocadinho antes dos 1000. Eu fiz 100 km antes dos 1000
Eles o que disseram, podia ter feito 1100 ou 1150, não era por aí, não sei o quê. Yeah. Eu gosto de jogar pelo seguro. E então prefiro salvaguardar-me dessa forma. O óleo foram 42 euros, se não estou em erro. O filtro de óleo foram 11 euros, 10 euros e 70 e qualquer coisa. A anilha foi 1 euro. E o resto foi mão de obra e taxas de ecolubes e por aí fora. Porque nós, cada vez que mudamos o óleo, temos que pagar uma taxa de destruição do óleo antigo, uma taxa de resíduos, e só aí são 20 e tal paus. Por isso é que muita gente faz o que não se deve de fazer legalmente, que é fazer as revisões em casa. É o que é, vale o que vale. Não se pagam taxas dessas extra, se bem que quando nós compramos um óleo, o óleo já nos é faturado com essa taxa. Se vocês não sabiam, ficam a saber. Da mesma forma que se comprarem uma bateria ou uma pilha, também vos é cobrada uma taxa. E pronto, neste momento vamos fazer aqui o atesto de combustível da CBR para fazer a média de quantos quilómetros é que ela fez com quantos litros. Neste momento, eu não sei se ela vai chegar à bomba, essa também é um detalhe. Vamos ver se conseguimos chegar ali ao jumbo de Coina, mas vamos aqui por outro lado que tem bombas disponíveis, pelo menos 3, até lá chegar. Então vamos por aqui, tenho uma Galp já aqui à frente, se tiver que ir a carregar está na boa. A seguir tenho uma Prio, depois tenho uma BP do Pingo Doce, mas eu quero mesmo ir a do Jumbo porque é mais em conta. Todos os meus carros e motas andam sempre com o gás, óleo e gasolina da mais barato que há, e até agora não tenho tido chatices rigorosamente nenhumas. Por isso não me venham com tretas de tal, isso vai estragar o motor. Tenho um Passat com 500 mil km, tenho uma Touran com 400 mil km, moços, acho que as provas estão mais que dadas nesses motores, que o gasóleo, do mais ruim que houver, é o que ela mama e é o que ela faz. Não me deram chatices nenhumas ainda. Por isso, a gasolina vai ser igual. Há malta que só mete Repsol nas motas e só metem Galp e só metem BP ou 98. Opa, isso é só desperdício de dinheiro. E as aditivadas então ainda mais. Porque o rapaz que me vendeu o capacete com o cardo trabalha numa petrolífera e é o que faz as análises a nível de combustível. Ele já me disse, os combustíveis com aditivo, o aditivo é 0.00001% em cada litro do que lá está. Eles metem uma garrafa de 1 litro de aditivo para 10 mil litros de combustível num tanque. Por isso esqueçam essa parte dos aditivos, é só para inglês ver e é tudo psicológico. É placebo. Enfim. Vamos lá então a testar aqui a CBR, vamos ver quantos quilómetros é que a gente consegue fazer com um depósito, para fazermos a média. E pronto. Vamos concretizar o vídeo da revisão por aqui. Tenho as carnagens montadas, já está tudo como deve de ser. A moto já está toda pipi, minimamente. Dei-lhe assim uma lavagenzinha de cara. Eles na Honda queriam-me lavar a moto, mas eu disse que não. Essas lavagens normalmente é com escovas e com... Eu não sei como é que eles fazem a lavagem, mas aquilo é uma lavagem assim um bocado estranha e eu prefiro ser eu a lavar, que é para não me arriscarem tanta moto quanto pode acontecer nessas lavagens de stand. Temos 17 litros e qualquer coisa e fizemos 350 km. Bem, temos 348 fora e aqui 946, que é o total. Estamos com 950 km feitos.
revisão da 2000 feita. Significa uma coisa. Significa que já podemos esticar a Magana. Uma terceira 180. Isto realmente mexe bem, por acaso mexe bem. E pronto, malta, é o fim do vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo da revisão da CBR. Ficam com os valores aí no ecrã de quanto é que eu paguei individualmente de cada uma das peças. E espero que em breve vocês também consigam fazer esse tipo de revisão. Significa que compraram uma moto a 0 km e que realizaram provavelmente um sonho. Grande abraço, malta, fiquem bem, até o próximo vídeo.